O câncer do 11 de setembro, a tragédia que continua matando. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que destruíram as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, deixaram marcas profundas na história e na memória coletiva do mundo. No entanto, passadas mais de 2 décadas, as consequências daquele dia continuam se manifestando de forma silenciosa, porém devastadora. Um número crescente de pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo atentado desenvolveu câncer e outras doenças crônicas associadas à exposição a substâncias tóxicas liberadas durante e após o colapso das torres. Estudos e programas de monitoramento médico revelam que milhares de socorristas, trabalhadores, moradores e frequentadores da região do sul de Manhattan foram expostos a uma nuvem de poeira tóxica, formada por uma combinação complexa de amianto, metais pesados, solventes, dioxinas, fibras de vidro, sílica e centenas de outros compostos químicos perigosos. A inalação dessas partículas ocorreu não apenas no momento da queda das torres, mas também nos dias e semanas seguintes, enquanto incêndios persistentes continuavam queimando sob os escombros e a limpeza do local era realizada. Ao longo dos anos, foi observada uma incidência crescente de diferentes tipos de câncer entre os expostos, sendo os mais comuns os de pele, não melanoma, próstata, tireoide, mama, pulmão, bexiga, rins, linfomas e leucemias. Embora essas doenças não sejam exclusivas das vítimas do 11 de setembro, as taxas de ocorrência entre os afetados ultrapassam significativamente as médias da população geral, especialmente em determinados grupos, como os bombeiros e socorristas que atuaram por longos períodos na chamada Zona Zero. A magnitude do impacto torna-se evidente nos números atuais. Quase 50 mil pessoas já foram diagnosticadas com algum tipo de câncer associado ao 11 de setembro, e mais de 8 mil morreram por doenças relacionadas. Apenas as mortes causadas por câncer já superam o número oficial de vítimas fatais do dia do atentado, que foi de 2.977 pessoas. A tragédia imediata se transformou, com o passar do tempo, em uma crise de saúde pública de proporções históricas. É importante destacar que o desenvolvimento dessas doenças está associado a um fenômeno conhecido como latência, que é o intervalo entre exposição ao agente causador e a manifestação clínica da enfermidade. Muitos tipos de câncer levam anos ou até décadas para se manifestar, o que significa que mesmo aqueles que pareciam saudáveis nos anos seguintes ao atentado ainda podem vir a adoecer. Essa característica contribui para o crescimento contínuo do número de casos, especialmente agora que os expostos estão envelhecendo e o organismo torna-se mais vulnerável a processos degenerativos. A resposta institucional ao problema incluiu a criação de programas específicos para monitorar e tratar os afetados. Um dos principais é o Programa de Saúde do World Trade Center, que oferece exames regulares, diagnóstico precoce e tratamento para milhares de pessoas reconhecidamente expostas aos riscos do 11 de setembro. O programa contempla tanto socorristas quanto civis que estavam na área durante ou após o ataque, e já contabiliza centenas de milhares de atendimentos. Apesar disso, o futuro do atendimento ainda enfrenta incertezas. Há preocupações crescentes sobre a continuidade do financiamento público e o impacto que eventuais cortes podem causar no diagnóstico e tratamento de novos casos. A manutenção dessas políticas de saúde é considerada essencial, não apenas para garantir suporte aos sobreviventes, mas também para sustentar a vigilância epidemiológica e científica sobre os efeitos de exposições ambientais em larga escala. Esse tipo de tragédia revela como desastres ambientais e eventos de violência em massa não se limitam à destruição imediata. Eles produzem ondas de impacto que se espalham ao longo do tempo, afetando a vida das vítimas de forma contínua e, muitas vezes, invisível. Os casos de câncer relacionados ao 11 de setembro são um lembrete brutal de que a exposição a agentes tóxicos não apenas compromete a saúde a curto prazo, mas pode plantar sementes de doenças que germinarão anos depois, exigindo monitoramento constante e políticas públicas de longo prazo. Para além dos números e das estatísticas, há uma dimensão humana profunda. Pessoas que sobreviveram ao colapso das torres, que ajudaram nos resgates, que voltaram a trabalhar em meio à poeira ou simplesmente viviam perto do local agora enfrentam diagnósticos de câncer, tratamentos intensos e, em muitos casos, um destino fatal. O peso emocional, físico e social dessa nova forma de vítima do 11 de setembro carrega consigo uma dor silenciosa que muitas vezes passa despercebida fora dos círculos diretamente afetados. O caso do câncer relacionado ao 11 de setembro serve também como um alerta sobre a importância de respostas rápidas e abrangentes diante de catástrofes que envolvam riscos ambientais. O aprendizado extraído dessa experiência deve orientar políticas de prevenção, segurança do trabalho, saúde pública e vigilância ambiental em todo o mundo. Os efeitos prolongados do atentado evidenciam a necessidade de estruturas institucionais capazes de acompanhar e cuidar das populações expostas por décadas. 2 décadas após os ataques, a fumaça já se dissipou, os escombros foram removidos, e novos edifícios ocupam o espaço onde antes se erguiam as Torres Gêmeas. Mas,
Para dezenas de milhares de pessoas, as consequências ainda ardem no corpo e na alma. O câncer do 11 de setembro é mais do que uma estatística médica. É a continuação de uma tragédia histórica que ainda não terminou. Vamos abordar um tema que muitos preferem ignorar, mas que clama por atenção: o legado silencioso e mortal dos ataques de 11 de setembro. Mais de 2 décadas após aquela tragédia, dados alarmantes revelam que 48.579 pessoas foram diagnosticadas com câncer relacionado às condições decorrentes dos ataques, um número que já supera as mortes imediatas daquele dia fatídico. Os tipos de câncer mais comuns incluem pele, próstata, mama, além de melanoma, linfomas e leucemias. Esses diagnósticos estão diretamente ligados à exposição a substâncias tóxicas, como amianto e metais pesados, que foram liberados durante os ataques e nas operações de limpeza no Marco Zero e no aterro sanitário Fresh Kills, em Staten Island. Até março de 2025, mais de 8.215 socorristas e sobreviventes perderam suas vidas, com 3.767 dessas mortes atribuídas ao câncer. Esses números são um lembrete doloroso do impacto duradouro dos ataques que continuam a levar vidas anos depois. O Programa de Saúde do WTC, criado para fornecer monitoramento médico e tratamento gratuito, enfrenta desafios financeiros sérios, com cortes no orçamento que ameaçam o atendimento a milhares de pessoas afetadas. Heróis como John DeVito, Glenn Tarquínio e Ivone Sanches, que lutam contra diferentes tipos de câncer, não buscam apenas reconhecimento, mas a promessa de cuidados adequados para aqueles que arriscaram suas vidas. A luta por justiça e apoio médico continua. O 11 de setembro não é apenas uma data para lembrar, é um chamado à ação, uma crise de saúde pública que exige nossa atenção e comprometimento. Vamos juntos lembrar desses heróis e garantir que suas vozes sejam ouvidas.